Olá, poderosas! Hoje vamos falar sobre superação, recomeço e empreendedorismo feminino. E eu estou com uma talentosa, uma jovem talentosa, especialista em Medigel e após passar por um momento muito difícil, está disposta a recomeçar. E a nossa convidada é a Carol Bastos. Oi, galera! Então, Carol, fala para mim e para todos que estão nos assistindo um pouquinho como que foi o seu início. Nós vamos falar sobre o seu recomeço, claro, mas eu quero saber um pouquinho como que foi o seu início, como que você iniciou no mundo aí do alongamento em gel. Então, eu ainda trabalhava de CLT, né? Eu trabalhava numa ótica com saúde visual e lá eu tinha um certo período que eu procurava evoluir financeiramente. Então, sempre me davam elogios de falar que, Carol, por que você não testa um dia trabalhar com estética, área da beleza? Porque eu sempre tive gosto, sempre gostei de arrumar as mulheres, sempre gostei de maquiagem, cabelo, unha. Eu me interesso muito, muito em tudo, sabe? Então, pra mim, começou por um hobby. Só que a partir de um momento eu soube dividir isso e investir, que era algo que eu deveria evoluir pro meu trabalho, para me ganhar dinheiro com aquilo. E aí foi, de um tempo, eu comecei a me afastar um pouco do trabalho, mas assim, do CLT, no caso na ótica. Mas assim, enquanto eu trabalhava lá, eu ainda já estava começando a atender, pegar modelo, usar, assim, para me ter segurança para começar a trabalhar. Porque, assim, as pessoas não podem começar sem entender o que é, né, o mundo das unhas, ou entrar sem ter um posicionamento na hora do atendimento. Eu, como eu trabalhava na ótica, tudo que eu aprendi lá sobre marketing, isso daí. Aí eu tive uma evolução maior em tão pouco tempo. Porque você tem pouco Sim, tempo, né? Conta sim. pra gente quanto tempo tem que você está atuando na área do alongamento. Vai completar ainda 3 anos. Desde o momento que eu saí de lá, foi um divisor de águas para mim. Foi meio complicado, né? Porque eu não tinha nenhum ano trabalhando nesse local. E Na ótica. Isso, na ótica. E não tinha, assim, sabe? Eu não ia ter um dinheiro legal para investir, eu não conseguia ter condições de separar um dinheiro para investir no meu trabalho pessoal, que eu seria, né? Seguir minha carreira, começar do zero. Uhum. Então, você imagina, sem nenhum real. Tive que aprender, estudar pela internet. Mas o bom é que, como lá você também atuava no marketing, então isso te ajudou até estrategicamente para você já iniciar em outro mercado e tá conseguindo divulgar, né, o seu trabalho. Com certeza. Aí, hoje em dia, muitas pessoas não entendem o porquê eu consegui evoluir em pouco tempo, porque existem muitos profissionais que trabalham muito tempo nessa área, mas, assim, não entende o posicionamento que a gente deve ter, a preocupação com o atendimento, a forma que eu trato as pessoas. Um diferencial no seu trabalho. Um diferencial na hora do atendimento. Eu gosto de agradar as pessoas porque eu gosto de ser tratada assim. Eu vou querer estar em ambientes que me atendam dessa forma. Sim, com certeza. Entendeu? Com certeza. Mas, como você relatou no início, você sempre gostou dessa área da beleza, né? Da estética, Sim. Da beleza. Mas, como que você identificou assim, não, o caminho que eu vou seguir é das unhas? Quando eu comecei a ver que a minha demanda de procura de pessoas, mesmo eu não tendo nenhum resultado naquele tempo, não era bom, mas na visão das pessoas, porque tudo que eu aprendi foi ali, pesquisando, tirando dúvidas. Antes eu achava que era fácil olhar, porque eu uso alongamento desde os 15 anos. Então, o costume de você ficar indo nos ambientes, eu sempre fui muito de pescar isso, né? De, ver o passo a passo. Sempre aprendi muito nisso, de olhar. E eu achava que era fácil. Só que eu tive pessoas que me apoiaram, pessoas que, no decorrer do tempo, a gente conversava, trocava ideia. E a minha estratégia foi, no começo, usar o meu próprio perfil pessoal, que já tinha bastante pessoas. Aí minhas amigas começaram
mandar mensagem. Para conseguir divulgar mais rápido o seu trabalho. Mais rápido. Então, aí, querendo ou não, o treino que demanda a nossa evolução. O nosso estudo também tem que ter estudo e treino. Mesmo que a gente tenha anos nessa área, ou que a gente conseguiu evoluir, que nem um tempo agora, tipo, que nem eu tô nesse momento, eu tô à procura de evolução, de querer estudar, sempre tá se atualizando, entendeu? Então, pra mim, o que eu quero dizer para as pessoas, o melhor de tudo para nossa evolução no mundo da estética, a gente que é nem o design, é o nosso treino, é o nosso estudo, o nosso posicionamento com o público, ter um perfil que cuide do nosso marketing promocional. Então, assim, foi isso que me ajudou. Em 2 anos, eu usei todas as estratégias que eu tinha de marketing de outra empresa que eu trabalhava para poder ter uma evolução rápida em pouco tempo. Então isso, né, ajuda as outras meninas que estão aí iniciando nas unhas, ou são CLT e querem, né, iniciar e ter uma independência financeira também. Com certeza. Então é possível, e tendo o quê? Um trabalho mesmo, um trabalho diferenciado. Eu sempre falo muito sobre isso. Sobre trazer um diferencial para os seus clientes, tanto aqui em Austin como em qualquer outro lugar. Sim. E principalmente aqui nós somos muito carentes, né? De um bom atendimento, de um espaço que a cliente... Eu sei lá, todo mundo ama o seu cappuccino. É o nosso diferencial, né? Então, sempre a gente tem que ter um diferencial nos nossos atendimentos. Porque as pessoas, elas merecem, né? Merecem ser cuidadas. Mas existe, eu não sou especialista, mas existe várias técnicas que envolvem o mundo das unhas. E por que você preferiu se especializar em unha de gel? Que eu sei que tem fibra, tem outras técnicas também. Então, conta um pouquinho pra gente. O mundo das unhas das Nails Design são bem abranjantes, né? Então, existem várias técnicas. No começo, eu comecei com manicure tradicional, que é a esmaltação simples, o que a gente tá acostumado. Mas a minha ideia sempre foi durabilidade. As minhas clientes, hoje em dia a gente tem o nosso dia a dia muito corrido. A gente tem muitas coisas para fazer. Então, a minha ideia de trabalhar só com unhas de gel, blindagem, esmaltação em gel, era durabilidade. E as pessoas, não que elas não devem evitar de ir ao salão, mas no dia a dia, para elas, você viu realmente a necessidade. Na verdade, foi uma estratégia, né? Conseguir também cobrar melhor. Uma estratégia que você viu a necessidade delas de ganhar mais. E precisarem também estar sempre com as unhas, né? Bonitas para poder trabalhar e na correria do dia a dia. E aí você escolheu essa técnica para poder se especializar. E eu acho que assim foi a melhor coisa que eu fiz, porque é o que eu realmente amo. Eu gosto do manicure tradicional. Porém, o que eu tenho prazer em fazer, de trabalhar com a naturalidade, ter a durabilidade para minha cliente. Ter o cuidado quando ela for lá. Por isso mesmo que eu prezo muito quando ela chega, que a maioria das clientes vão de 20 a 1 mês no salão. Eu não trabalho com aquele prazo, toda quinzena você tem que estar lá, entendeu? Então, para mim, tem que ter um cuidado maior em relação a isso. Se eu dou um prazo maior para a pessoa voltar, quando ela vir no salão, ou seja, meu atendimento não é tão corrido. Esse é o diferencial também. É um atendimento mais personalizado, porque para a pessoa demorar a vir num espaço, quando ela volta, ela tem muita novidade para contar, tem muita coisa que mudou. Então, às vezes, a gente fala sobre a unha, fala sobre a vida pessoal, porque acaba com um vínculo. E ver o avanço também, né? Sim. Porque durante esses 2 anos, vai fazer 3 anos, né? Que você está trabalhando. 3 anos. E depois que você saiu, deixou o CLT e iniciou, foi toda uma mudança. Você já trocou de localidade, já trocou de espaço, então você teve uma evolução. Então aquela cliente que já veio em você e está retornando, está vendo o seu avanço a cada dia. Sim. Então conta um pouquinho desse seu avanço também. No mundo das unhas, né? Então, no início, assim que eu consegui me desligar da empresa onde eu trabalhava, foi daí que eu consegui focar. E foi daí que eu pensei, opa, eu tenho que evoluir agora, porque eu preciso de dinheiro. Eu sempre gostei de dinheiro. Então, a minha ideia de ter saído de lá e focar na minha carreira
como nail design, foi para isso. Para mim ter mais dinheiro. Se eu gosto de dinheiro, eu tenho que buscar evolução no trabalho que eu escolhi. Então, meu posicionamento foi o quê? Era a única opção. Não tinha condições de iniciar com um estúdio lindo, maravilhoso, que é isso que eu falo para muitas pessoas, né? Eu explico porque que as pessoas às vezes não entendem. Só quero começar quando tiver tudo perfeitinho, um alto investimento, tudo posicionado. Porque tudo tem um início. Tudo tem seu início. Tudo tem seu início. Meu início foi bem simples. Eu comecei a domicílio, tive muito apoio do meu noivo, da minha família, e o pessoal sempre me apoiou. Faz muita diferença. Entendeu? O apoio também, a gente como é jovem empreendedora, é ter o apoio de alguém. A gente buscar um apoio moral, né? Tanto de algum amigo, algum familiar. Então, assim, para nossa evolução, o que conta é isso. Então, eu tive esse apoio. Porque é bastante desafiador você iniciar o empreendedorismo ainda na juventude. Ainda mais hoje, né? Os dias de hoje é bastante desafiador. Então, o que você está falando é isso. É você ter realmente... Tem que ter um apoio, né? Tem que ter alguém ali para poder te direcionar, para apoiar. Aí, a forma que eu continuei no começo foi a domicílio, foi um tempo bem curto, porque eu vi que demandava tempo. E aquilo não estava evoluindo em relação financeira, ter um ambiente, o atendimento, eu vi que não era legal ficar a domicílio. Eu não conseguia ter um cuidado, um ambiente organizado, porque cada ambiente, cada casa tem o seu jeitinho. Então, para mim ter o meu padrão, então demorou um pouquinho, sabe? E aí eu teve uma colega, uma amiga minha, né, que ela me deu a oportunidade de trabalhar no salão dela, que hoje em dia eu sou muito grata ao meu começo lá. Que lá a gente conseguiu melhorar as coisas, fui entendendo como é que era atendimento estético, salão de beleza, as pessoas... Se orientando ali ao ambiente, até para você conseguir chegar ao seu próprio espaço. Sim, aí no dia a dia eu fiquei um bom tempo com ela, acho que assim foi de 8 a 10 meses, por aí. Bastante tempo. Foi, mas só que assim, em todo momento eu pensava na minha evolução no meu espaço lá também. Então, chegou um momento que eu vi que... tô saindo do... Na verdade, no início bate uma insegurança. Bate. Eu já trabalhei bastante a domicílio, carregando maca, atendo a domicílio hoje ainda mais só pós-operatório, porque não tem como, é necessário esse primeiro atendimento domiciliar, mas bate essa insegurança. Porque você ter o seu próprio espaço, não é apenas você ter ali um espaço, montar, ter o seu espaço decorado, não é isso. Então, realmente bate uma insegurança mesmo. Então, esse período que você ficou lá, você se sentiu mais segura, eu acredito, e que você se sentiu mais, assim, nossa, eu posso. Não, peraí, eu já abandonei o CLT, já comecei a trabalhar. Já teve um empoderamento, já do meu lado. Atendi a domicílio, foi atender com essa outra profissional, e aí você viu, não, eu posso. Eu posso algo maior, e aí foi isso que eu fiz. Foi a hora que você, não, vou alugar o meu espaço. Claro, foi dessa forma, só que tinha que ter uma conversa, né, porque, querendo ou não, eu trabalhava lá como uma funcionária para ela, querendo ou não, era uma porcentagem que eu dava. Então, saber se posicionar, dividir, saber sobre gestão financeira, eu digo que até hoje é meio difícil para mim. Bastante. Entendeu? Eu acho que para muitas pessoas, porque a gente tem que todo ter um empreendedor. autocontrole, entendeu? Então, ali eu já não conseguia mais, eu queria melhorar meus materiais, as coisas eu queria melhorar, só que, querendo ou não, eu não tinha como investir, não estava sobrando. Então, eu tive que me posicionar, ter força e falar, não, é agora é o momento, é tudo ou nada. E eu fui com a cara e coragem para poder começar, para poder ir de vez, e aí eu consegui um espaço que é perto de onde que tá o atual também, e próximo desse onde eu trabalhava, que, assim, eu digo que foi muito Deus, assim, sabe, para começar, teve meu noivo para me ajudar, eu fico emocionada, mas foi ele que me deu força para mim querer continuar. Então, ele pegou, me ajudou com investimento do aluguel, pra gente melhorar o atendimento, tudo certinho. E aí, nisso,
fui fazendo as compras online, nisso eu postava link, eu lembro dos mostrava links pro pessoal. Eu amo isso aqui é a Carol. Eu tento me privar, mas eu não consigo. Eu acho que as minhas clientes, elas precisam ter o meu dia a dia. E na verdade elas, também, ao outro profissional também, que tá ali montando o seu espaço, e eu acho super bacana compartilhar. Sim. E para cliente também, porque ela tá vendo que você tá evoluindo, tá se preocupando com ela. Pessoas, né, no entorno de onde a gente mora, onde a gente trabalha, a nossa visibilidade é até melhor. Porque, tipo, se eu tenho algo legal pra minha cliente, a pessoa pode se inspirar em mim. Entendeu? Eu sempre tive isso, eu me inspirava em pessoas, eu uso a boa imagem, eu tenho alguém como espelho, entendeu? Eu tenho uma amiga que ela faz até parceria comigo, a minhas clientes, o pessoal do meu público sabe quem é. Cara, ela sempre me apoiou a evoluir, e até pra mim sair de CLT, cara, faz unha, começa. Então, eu me espelhei em alguém, as pessoas podem se espelhar em mim, entendeu? Então, tinha todo esse conteúdo também, que era estratégico, Sim. mas que também é real, é o meu dia a dia. Eu queria mostrar aquilo para meus clientes, eu queria mostrar para as E, na verdade, era o seu primeiro espaço seu. Sim. Então tinha que ter essa visibilidade. Tinha que ter essa visibilidade também. É claro que hoje a gente se resguarda muito, né? Nos nossos dia a dias, a gente se guarda muito. Hoje eu me preocupo muito com isso também. Mas como era o seu primeiro espaço como empreendedora, eu acho que foi um grande diferencial. Sim. Porque você montou um espaço que realmente era a sua cara. Com certeza. Mas com todo um cuidado, sabe? Todo um cuidado, todo um carinho. E era um espaço pequeno e muito aconchegante. Com certeza. Então, eu sentia isso também. Eu queria demonstrar isso para as pessoas. Eu amava lá, só que eu precisava evoluir também. Eu sempre tenho isso, né? Porque eu tô parada num ambiente, eu não vou ficar estagnada naquilo, eu vou ficar paralisada. Eu sempre quero mais, a gente tem que saber dosar isso também. Então, tipo, eu esperei o momento certo pra estar no espaço que tô agora, pra poder, assim, tipo, saber que era o momento de eu, um novo caminho. Eu fui, entendeu? Foi dessa forma. E como que você se despertou para você, além de ter essa preocupação com o seu cliente, esse carinho, esse cuidado, mas também tá passando para frente todo o seu conhecimento? Porque, como a gente falou, foi tudo muito rápido, o seu início, Sim. Você ter o seu espaço, mas lá nesse seu primeiro espaço, eu lembro que você já iniciou ministrando o curso. Sim. Então, como que iniciou? E também contar um pouco também. Se você tem previsão de um novo curso, como que tá esse recomeço também? Então, vamos lá. Em relação ao estúdio lá, quando eu iniciei no primeiro, eu pensava também em ter um retorno financeiro, eu precisava trabalhar menos e também evoluir, ter mais visibilidade. Eu sabia o que o meu público queria. A gente tem que estar aberto a isso também, para saber o que o nosso público quer, para a nossa evolução. Então, hoje em dia eu tenho um atendimento em mesa e também tenho as alunas que querem aprender o meu padrão, entendeu? Eu penso muito em melhorar, em evoluir ainda nisso, mas os cursos iniciaram lá de uma forma muito simples. Eu me organizei para poder fazer os kits, eu queria algo diferente. Eu sentei, eu estudei muito para poder criar uma apostila. Quem faz o meu curso sabe que tem a apostila de Geonatip, que é o curso de iniciante VIP. Então, nesse curso, eu consigo passar tudo desde o início para ela. E aí, para mim, foi isso. Tipo, em relação ao curso, o planejamento que eu fiz foi isso. Estudar para ter uma apostila, que é o diferencial onde a gente mora, e o que elas procuram. Eu ainda penso em evoluir no mundo digital, de cursos online, porém, no momento é só o presencial. Ótima marqueteira. A gente até pode falar algo mais sobre isso, fazer uns videozinhos. Eu acho ótimo, legal. Mas, em relação ao curso, para agora, para o futuro, assim, você pensa já de imediato, ter uma data de curso, que muitas pessoas também
estão também querendo saber, né? Sim, estão aguardando. Tem uma lista de espera legal de alunas, eu fico muito feliz com isso, porque, tipo, elas sabem que elas procuram isso, né? Então, elas sabem que elas vão esperar por aquilo, eu vou conseguir ensinar, eu vou conseguir entregar. O meu diferencial nos cursos são esses. Eu sempre procurei a mostrar para a aluna, assim, o posicionamento e sair dali, ela vai sair dali pronta, entendeu? Para ela engajar, para ela saber sobre o marketing, para ela entender o posicionamento com as clientes. Sim. Então, por isso que eu tô no VIP ainda, só no VIP presencial. Não tem mentor. Para dar também esse diferencial de dar essa algo atenção, exclusivo, né? Para elas, isso. Para elas poderem. Com certeza. E teve algum momento que marcou esse período, todo esse período que vai fazer 3 anos? Qual foi o momento que marcou você? O meu marco foi essa mudança de iniciar para estar no meu primeiro e nesse segundo estúdio, que é muito cansativo, né? A gente não pode estar o tempo todo demonstrando isso nos atendimentos, mas quem me conhece sabe a forma que eu tenho. Eu não tenho controle de querer estar cuidando da cliente, eu sempre vou querer estar cada vez mais podendo estar com mais pessoas, e os cursos também demandam muito tempo. E aí eu dei uma pausa para me estar evoluindo agora, né? E pretendo voltar a partir do mês que vem com os cursos presenciais. Eu já tô avisando, porque a gente precisa, né? Melhorar os materiais, a gente precisa ter todo um planejamento. Então, como eu não quero algo feito de qualquer maneira, eu tenho que ter esse planejamento. Então, Sim. Demora um pouquinho. E aí, melhorar um pouco a minha mente, me preparar o estúdio, o espaço, porque é tudo pensado para a própria evolução da aluna também, né? Para a gente demonstrar para as pessoas e elas saber que ali realmente é um ambiente agradável para ela poder aprender, para ela poder se sentir segura. E você conseguir dar mais atenção também. Com certeza, E, Carol, a gente está falando sobre empreendedorismo, mas também a gente precisa falar sobre o seu recomeço. Sim. Até porque as clientes e também as futuras profissionais que querem fazer seu curso também querem saber do seu recomeço. Então, você ficou um tempinho ausente. Foi quanto tempo que você ficou ausente? 2 meses. 2 meses. Você ficou ausente. Então, eu queria saber um pouquinho, e também todo mundo também tá aguardando você contar um pouquinho dessa sua ausência e também o que a gente pode esperar do recomeço da Carol Bastos. Então, em relação a isso, foi muito constrangedor, né? Que muitas pessoas acabaram sabendo o que aconteceu. E lá onde eu estava, era um ambiente que eu não tinha contato com ninguém. Eu cheguei a pedir desculpa para as clientes, falei para elas que não tinha, né? Ainda, como eu comecei jovem agora, então eu tenho os erros e os acertos. Sim. Ou seja, teve esse meu erro de não conseguir saber lidar com a gestão empresarial sozinha. Entendeu? Eu quero ter autocontrole de tudo, mas eu preciso de alguém. Então, Sim. Eu pedi desculpa, eu falei. Porque... E hoje é uma grande até oportunidade de você também pedir desculpas. Sim, daí pedir desculpa para as suas clientes. Algumas eu não consegui me posicionar para explicar. Eu me surpreendi muito, que querendo ou não, foi um momento delicado e que também eu consegui ver quem é quem nesses momentos. Quem são as pessoas que me apoiam, quem são as pessoas que querem ver meu bem. E isso é real, é a realidade. Tem as nossas clientes que eu tenho um vínculo maior. E também tenho meus amigos, a minha família que super me apoiou e cuidou de mim. Então, assim, eu tive que erguer minha cabeça, né? Para poder voltar com tudo. Porque, infelizmente, acaba que afeta o nosso trabalho. Porque como a gente fica ausente e você trabalha com agendas semanais, então afeta muito o nosso trabalho. Eu acredito que tenha afetado também você que se preocupa tanto com a autoestima da sua, né, olha a sua cliente como um todo. Eu acredito que também afetou muito a sua autoestima também. Então, eu queria saber um pouquinho como isso afetou o seu trabalho e também a sua autoestima. Então, isso aí mexeu um pouco comigo, né? Porque eu tive esse momento, assim,
teve essa repercussão totalmente negativa sobre a minha pessoa, sobre o meu trabalho. Não tanto o meu trabalho, mas porque o meu os lado julgamentos pessoal. vêm, né? Vem, com certeza. Só que a gente tem que estar preparado para isso. Então, lá dentro, foi um momento, assim, de eu me apegar a Deus como cristã, né? Eu tenho que saber que lá dentro, o que me deu força, o que me ajudou, que é isso que eu quero me posicionar e falar aqui, foi Deus, entendeu? Eu lá dentro eu não tinha ideia de nada aqui fora. Não tinha ninguém para poder me trocar uma ideia, falar, olha, tá acontecendo isso, isso e aquilo. E da mesma maneira, tava todo mundo aqui fora também, principalmente as suas clientes, querendo também, sem entender nada. Cadê a Carol? Cadê a Carol? O que aconteceu? E por eu não ter esse controle da minha gestão empresarial, não ter uma pessoa para cuidar do meu marketing, que tudo é eu que faço, então acabei... Que é a realidade de muitas empreendedoras? É a realidade de muitas. De fazer tudo ao mesmo tempo? A gente ter várias coisas para fazer durante o dia. Então foi mesmo Deus que te sustentou todo esse momento. E aqui fora também, né? O meu noivo, com a minha família, com a família dele também, que foram as pessoas que me deram força, conseguiram sustentar na costela, fornecedor, respostas das pessoas que tinha pacote, rede social nem conseguia, realmente eu sumi, e as pessoas meio que ficaram preocupadas, né, desculpa, mas acho que entenderam, agora elas vão começar a entender, eu me posicionei, fiz uns stories pra voltar, pra poder falar mais sobre isso. Mas você, sua autoestima? Assim. Porque você é uma menina vaidosa, lida com pessoas, então você está ali, né, aprisionada, não poder se cuidar, você não tem nenhum cuidado pessoal ali, especial. Então, como que isso afetou a sua autoestima? Foi algo assim, tipo, quem me conhece sabe, independente do ambiente que eu estiver, eu vou conseguir fazer alguma coisa, eu vou ser a Carol. Então, pra mim não me deixar cair, ficar triste, eu tenho ansiedade. Você conseguiu ter essa força lá dentro. Ajudei pessoas, lá dentro eu fui cabeleireira, entendeu? Aqui fora eu faço unha, mas lá não dava pra trabalhar com isso, então eu arrumei uma forma de cuidar das pessoas lá de dentro, a gente criar uma rotina lá dentro pra mim não me deixar cair nesse momento difícil. Então, eu não tenho muito isso com a minha autoestima, não. Eu sempre gostei de me cuidar, de querer, tipo, estar bem apresentável, e é isso daqui. Eu me arrumo até pra poder ir no mercado, pra poder... É claro, porque isso, gente, é estratégia. Entendeu? Uma cliente te pega toda jogadinha, imagina, com uma roupa de dormir, você saindo do seu portão, você vai ao mercado, no lugar onde a gente mora, ver a sua evolução dessa forma? Não, tem que estar o tempo todo posicionada. Eu me sinto assim. Então, em relação à minha autoestima... Não te afetou? Não. O que eu tenho que ter mais controle agora e cuidado é com o meu trabalho, essa minha volta. E também eu não fiquei com medo de cair, porque eu sei que quem gosta de mim, quem sabe da minha realidade, do seu trabalho, do meu trabalho, elas que confiam. Então você tá bastante confiante nesse seu recomeço. Com certeza. Eu sei que muitas delas estavam me esperando aí. Tive muitas mensagens, muita. E quando você saiu, é toda uma... É um novo, né? Foi 2 meses. Pra algumas pessoas, é pouco tempo. Mas pra você, eu tenho certeza que foi muito, 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 né? Foi bastante tempo. Então, quando você saiu, como que foi lidar com esse julgamento inicial das pessoas? Foi muito difícil, porque eu esperava outra coisa, não imaginavam que ia estar esse comentário todo, essa repercussão de forma negativa, como eu disse, sobre mim, sobre a minha pessoa. Até porque eu sempre tive muita preocupação da forma que as pessoas iam pensar de mim. Eu sempre gostei de cuidar bem das pessoas, sempre quis ajudar. E com isso tudo eu aprendi a maior lição, que é eu não ficar tentando ali estar o tempo todo disposta estar fazendo tudo pelas pessoas, tanto minha família, meus amigos, ou então, assim, pessoas de fora, né, que eu digo. Porque foi isso que me prejudicou.
esse meu posicionamento negativo, assim, eu querer se preocupar mais com as pessoas e esquecer de mim. Então, eu preciso, agora no momento, né, botar essa minha cabeça num lugar e, dessa forma, eu não errar mais. Porque é com os erros e acertos que a gente aprende. Não, com certeza. E qual a maior lição que você tira disso tudo? Quero te ouvir, assim, como mulher e como profissional. Os comentários. Então, a maior lição disso, eu digo que foi isso que eu falei, né? Sobre o meu posicionamento, ter mais um cuidado comigo, com a minha família, colocar Deus em primeiro lugar, isso que eu quero falar pra vocês. Sempre. Que é Ele que nos sustenta. A gente ter a vaidade do trabalho, isso acaba nos prejudicando. Então, como eu disse, Deus falou muito comigo lá dentro. Então, eu dava ouvido pra Ele. Então, assim, eu soube dividir as coisas. Antes eu me afundava muito em trabalho, porque eu quero o tempo todo buscar pela minha evolução, querer crescer, querer ter minhas coisas. Eu sempre fui assim, desde novinha. Então, eu precisei separar tudo. Agora, é Deus em primeiro lugar, depois a família e o trabalho também vem após. Produção, pode colocar os comentários, por favor? Vamos ver os seus comentários, gente? Vamos. Cristiane Pereira, tá linda. A minha tia. Natália Freitas, perfeita demais. Franciele. Te amo, Nathalie. Luciane. Oi, preciosas. Cristiane Francisca. Ai, meus clientes. Tem bastante cliente aí. Menina. Eliane, minha mãe. Walter Nascimento, tenho muito orgulho da força de vontade dessa menina. Não tem vergonha nenhum de trabalho honesto e faz tudo com muita excelência. Parabéns. Obrigado. Eu te amo. Isso ninguém pode falar. Porque essa menina aqui, ela é muito trabalhadeira. Já trabalhei. Não chora, não. Vocês estão deixando a Carol emocionada. Amei, Maria de Fátima, Simena, minha cliente também, aluna. Pode voltar. Caio, futuro esposo. Você vai ver. Nathalie, uma guerreira, exemplo de força. Ó, Luciane de novo. Manter a calma e o foco. Isso aí. Porque pra gente recomeçar, a gente precisa de um foco. Laís, Carol, você arrasa, que Deus te abençoe. São seus clientes? Sim, linda. Sim. Ó, Bruna, parabéns, amigas. Carol. Ninguém jamais imaginaria a mulher que você se tornaria hoje. Então, aquela jovem, né, empreendedora, aquela jovem sonhadora, tá se tornando uma mulher. Verdade. Teve meus momentos. Maria, né? Cecília. A Cecília é minha amiga. Você é meu orgulho, te amo demais. Maria de Fátima, Eliane, beijos. Teve meu momento, assim, eu não sei se eu vou ter. Eu posso falar? Sobre Pode, claro. Em relação o meu antigo trabalhos, eu já passei, né? Já trabalhei com lanchonete, já trabalhei na loja. Eu não tive tanto esse, assim, poder para trabalhar o tempo todo com o CLT, porque eu sempre quis ter mais dinheiro. Sempre quis mais. Sempre quis mais. Então, como eu posso dizer? Por isso que a gente... Por isso que a gente se dá bem. Sempre queremos mais. Então, eu sempre pensei assim, não, se eu quero mais, não dá pra me ficar trabalhando pelas pessoas, né? Ter que esperar do investimento do patrão ali pra poder me dar meu salário. E eu queria ver dinheiro, eu queria ver a cor do dinheiro. Então, o mundo da nail design hoje em dia é bem, assim, é gigante para o nosso amplo, crescimento. Né? Isso daí, para você ter sua casa, sua moto, seu carro, você poder viajar, tudo hoje em dia você consegue com a estética, entendeu? Então, assim, esse foi o meu pensamento. Eu quero trabalhar para mim, para poder conquistar minhas coisas de uma forma mais rápida, né? E isso é bom para elas que estão começando, que é possível, né? É possível crescer, é possível conquistar um carro, conquistar sua moto, conquistar seus bens trabalhando, né? Então, a juventude hoje, ela precisa muito enxergar isso. Com certeza. Então, você é um exemplo, porque você é uma jovem empreendedora. Eu sempre te admirei muito, em pouco tempo que eu te conheço.
Quando eu te conheci lá no espaço, que não era seu, era no espaço da Bruna. Eu te conheci lá, foi através da minha filha que eu te conheci. E desde o primeiro dia, eu gostei de você, te admirei. Pelo seu trabalho, pela sua execução. Eu falo por mim mesma. Foi pela execução de como você... Porque eu analiso muito a pessoa. Então, você foi... Naquele momento ali, quando eu comecei a te conhecer, eu fui vendo as suas atitudes em relação ao seu trabalho e aos seus atendimentos. E, para quem não sabe, a Carol sempre quando postou... Para quem não sabe, a Carol sempre que postou meu dia de laser no grupo dela, para as clientes dela, nunca foi parceria. Nossa, Elaine, eu vou aí e troca de serviço, permuta. Não. Ela é por causa que ela gostava de mim, gostava do meu trabalho. Ela já me ofereceu, gente. Falou assim, Elaine, faz um cartaz, coloca aqui na minha porta. Ela tinha... O marketing, No outro espaço dela, era uma porta de vidro e era um ponto de ônibus. E ela teve essa preocupação comigo. Elaine, coloca aqui o dia de laser, aqui na porta. E sempre fez questão de pagar o atendimento. Então, isso é parceria. Então, às vezes, as pessoas, elas acham, ainda mais hoje, nesse mundo... da internet, esse mundo hoje, eles acham que tudo é permuta, que você não gosta do profissional, você só quer apenas que ele te dê o serviço. Então, hoje, a maioria das influências, ela vem nos procurar apenas pelo serviço. Tem que ter o resultado e é construtivo, então, né? Demora um pouquinho. Uma parceria de verdade é isso, é você se preocupar, é você querer ajudar um outro. Sim, tem o apoio. Então, eu sou muito grata, não só você, a Letícia Rios também. Eu tenho parceiras mesmo. Então, deixar isso claro. Eu vou colocar... eu não. Produção, coloca a foto da Carol, a gente vai mostrar um pouquinho quando ela iniciou. Só um pouquinho de toda essa trajetória. Isso daí foi meu primeiro, né? Meu primeiro espaço. Seu primeiro espaço. Depois que eu saí da parceria lá, de porcentagem, foi isso que eu consegui montar mais ou menos. Pra mim começar a atender. Esse ali foi no início que eu comecei, antes de ir a domicílio, eu ainda fiquei lá atendendo no terraço da minha tia. Só que eu vi que ali não era a Carol, não tinha como evoluir ali. Então, foi em busca daí que eu iniciei para trabalhar no estúdio, fazer alguma parceria, iniciar em algum salão, começar a entender como é que é o movimento da estética, como é ter várias pessoas assim no nosso dia a dia, poder ter agendamento certinho para poder evoluir. Então, eu fiquei ali, acho que nem 2 semanas. Aí, depois eu comecei a trabalhar lá, fechei porque a parceria. Aqui já foi seu segundo espaço, né? Que é o espaço atual agora. Esse aqui é o atual. E o primeiro ali foi antes do domicílio. Eu fiquei... A minha primeira semana... Então, aqui foi bem o início mesmo. Que foi em 2023. Foi minha primeira semana mesmo. Que assim que eu saí de CLT, eu comecei a trabalhar aí. No terraço de casa, gente. Próximo. Aí é um momento que, do meu marketing, que eu falava, né, para minhas clientes e seguidoras. Um momento, né, que eu saía, às vezes, do salão, ali tem a hora, ó. Resultado de uma unha que eu fiz, que cheguei do trabalho, 7h30. E olha a hora eu indo dormir, 11h24, entendeu? Às vezes eu chegava por volta de 8 horas da noite, então, assim, não tinha mais como eu conciliar o trabalho como design e CLT. Entendeu? Eu tive que... tudo ou nada. Porque aqui ainda era na ótica, né? Ali era na ótica. Então ainda foi bem antes ainda. Aí eu com atendimento no marketing, fazendo atendimento ao cliente, eu era responsável por isso lá. Foi meu primeiro emprego de carteira assinada, então pra você ter ideia. Eu queria muito evoluir mesmo, tenho muita essa sede. Então, eu falei, não dá não. É hora de eu começar pra mim. Aí eu saí. Então, foi com seus 20 anos que você largou o CLT. Sim. Hoje eu tenho 22.
E aí são alguns dos meus resultados. Foi minha primeira unha. Isso aqui foi meu primeiro banho de gel, uma das minhas primeiras aplicações. Aqui a gente consegue analisar. Essa foi a primeira. Eu não entendia nada de curvatura, acabamento. Eu sempre prezei, assim, eu sempre fui muito detalhista, né? Então, eu sempre tive todo um cuidado desde o primeiro atendimento, desde as primeiras unhas que eu fazia. Eu prezava muito pelo resultado. Então, é isso que também conta para a nossa evolução, para você que está querendo se tornar nail designer e ter um resultado bom, é você se preocupar com o acabamento, com o cuidado que a sua cliente precisa das unhas. Então, assim, para ter uma unha bonita, você também tem que ser detalhista, ter mais cuidado. E já consegue ver uma diferença já no quarto atendimento. Com certeza. Esse daqui já foi o meu quarto atendimento, que fala a aplicação com esmaltação em gel. Essas foram algumas fotos desse período, desses 2 anos da Carol, da evolução, que ela veio do CLT e agora essa jovem linda empreendedora. Então, Carol, quais os seus novos planos agora com esse seu recomeço para essa sua carreira? Voltar com meus cursos presenciais VIP, iniciar também, eu tô com os planejamentos de cursos online também, que é todo um planejamento, é bem demorado, e ao longo do tempo poder conseguir ter mais retorno, né? Mas também ter o cuidado, mas eu penso mais no digital, evoluir no digital. Eu gosto muito de marketing, eu gosto muito de estar presente online. Já trazer todo esse seu aprendizado desde lá do CLT. Porque hoje em dia tem mais retorno, né? Em relação ao digital. Em relação a cursos online, a gente consegue estar ali no atendimento ao cliente. Com o seu curso online, você consegue estar ganhando dinheiro de casa, ou então você está ali no atendimento e está tendo seu retorno. É um extra. Mas a gente pode também viver só de curso online, só do digital. Entendeu? Então, em breve aí vai estar aí lançando seu novo curso. Eu queria saber um pouquinho o que você aprendeu durante esse período que você ficou ausente, que você ficou sobre si mesma e sobre empreender. Aprendi que preciso, né, ter um posicionamento melhor com a minha gestão no estúdio. Aprendi também que é errando que se aprende. E o sucesso, ele não está no DNA, ele está no nosso esforço. Então, não adianta a gente querer olhar a evolução das pessoas e falar para elas assim, ela só já nasceu no berço de ouro. É o vocabulário que muitos falam. Não, o sucesso da gente está no nosso próprio esforço. É isso, é o treino, é o estudo, é o cuidado que você vai ter com o seu cliente para você poder evoluir. Entendeu? E o que você diria para todas as mulheres aí poderosas que estão nos assistindo e que estão passando também por momentos difíceis? O que você diria para elas? A minha indicação... Ontem eu fiz até um post sobre isso, foi muito do nada, não foi nada planejado para me postar, mas como jovem cristã, empreendedora, e saber que a minha força vem de Deus, independente do seu Deus, do Deus que você pensa, que, assim, colocar alguém em primeiro lugar, procurar pessoas que te apoiam. Então, eu coloquei Deus acima de tudo. Eu entendi o propósito de toda essa dificuldade na minha vida. Foi isso que me fez continuar, né? E não tem como não ser uma outra pessoa para a gente colocar à frente, para a gente poder conseguir, né? Sair, não importa o que você está passando, não importa a dificuldade que você esteja passando, e não existe um outro caminho a não ser entregar nas mãos de Deus, que com certeza tudo tem um propósito, e eu também creio que tudo que você passou e agora vem, né, passando esse seu recomeço, eu tenho certeza que também tem um propósito muito grande na sua vida. Foi um momento de... desculpa cortar. Não. Foi um momento de aprendizado e crescimento, tanto pessoal, tanto profissional. Digo em relação a eu ter mais controle para agora evoluir na gestão, né, interior do estúdio, por trás disso tudo, agendamento, programação, a gente também não
querer se colocar o tempo todo e poder cuidar de tudo, entendeu? Eu saber separar isso. E digo também que, mediante esse caos todo, não tinha pra onde eu correr. Eu tinha que passar por esse propósito, por esse processo, entendeu? Então, você acha que foi necessário você passar por esse propósito, por esse processo? Sim, com certeza. Deus, ele não vai dar, assim, batalhas que você não possa suportar. Foi isso que me deu força. Eu tenho muito isso em mente, em saber separar isso. Se eu sei que eu tô passando pelo caos e eu quero o tempo todo entender ele, né? E saber que, tipo, em algum momento essa dificuldade, essa crise, isso ia acabar, entendeu? Então, foi isso que me fez botar a cabeça num lugar e, não posso desistir, erguer minha cabeça. E isso serve tanto pra mim, tanto pra nós, né, Elaine? Empreendedoras, e você também que quer iniciar, né? Saber dividir, ver o que pode vir de bom mediante o que aconteceu de ruim. Eu nunca penso assim em se cada vez mais se diminuir ou se derrubar. Tanto assim, que tem comentários bons, né? Negativos, sempre vai ter. Mas só que eu me posicionei com Deus, foi isso que eu fiz. E pensar que do caos poderia vir coisas boas. E é isso. Então, realmente Esse foi meu aprendizado, que acho que vale para todas nós, né? Foi necessário, né? Passar por todo esse processo. E você tem planos em relação lá ao espaço? Eu sei que hoje tem outras profissionais atendendo lá também. Sim. Conta um pouquinho, porque além de você empreender no mundo das unhas, você também ampliou, né? Colocou outras profissionais em outros segmentos. Então, isso também é uma visão também estratégica também. Então, conta um pouquinho lá do teu espaço. A gente apoiar as pessoas, eu acho que esse é meu tipo, né? E a gente tá pronta para poder evoluir. Esse que é o inicial de tudo, pro nosso crescimento. Então, assim, dar oportunidade para alguém de estar com a gente, isso é bom. Até para sua visibilidade, você ter mais pessoas, ter mais, assim, no dia a dia, como eu posso dizer, um movimento lá no espaço, mesmo que um dia de alguma esteja ruim e o da outra pode estar bom. Então, assim, o meu intuito sempre foi esse. Um cliente do outro, né? Acaba puxando, agregando. O cuidado que você vai ter, a apresentação, oferecer uma água, um café, que é o básico que toda pessoa precisa ter no ambiente. Foi isso, entendeu? E as meninas estão lá com tudo, elas foram bem fortes, que seguraram na costela, sou muito grata. Então, isso é aí que eu quero chegar, porque mesmo nesse momento da sua prisão, esse momento que você ficou ausente, se manteve ali. Então, elas são de outro segmento, elas não são o seu segmento, e elas se mantevem, o espaço continuou funcionando. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, e também você esperava que elas iriam continuar ali no espaço, que o seu espaço, porque você estava ali, ausente, presa, enclausulada, e sem saber, será que meu espaço, que foi uma conquista, você abriu um espaço próprio, depois foi para um espaço maior, e você ter sido arrancada, né? Porque, na verdade, você foi arrancada ali da sua realidade. Então, você acreditava que ia conseguir manter, porque você tá recomeçando com o espaço aberto. Então, voltei com tudo, que nem eu falei, tava tudo lá no lugar, tudo organizadinho. Mas delas em relação a elas, entendeu? Em relação a isso, elas, tipo, eu tive medo. Tive pouco medo, mas nem tanto, porque em relação a minha auxília lá, que é a Isabelle, ela faz mais do tradicional e ela fez curso comigo também. Então, assim, ela já sabia como é que era o meu movimento lá, o padrão que eu tenho preocupação com o café, com as coisas boas para estar apresentando para os clientes, o nosso ambiente limpo, organizado, sempre ter um ambiente climatizado ali o tempo todo, umas musiquinhas legais. Então, assim, elas sabem como é que era o movimento lá de tudo já comigo lá, entendeu? Então, assim, eu sempre parecia que eu tava sentindo que em algum momento eu tava preparando ela mentalmente,
Que porque ela fez o curso com você, sim, né? Parece que eu falei, às vezes eu falava assim, vai que um dia você precisa estar no meu lugar aí. Eu falava pra ela, eu acho que ela pode confirmar isso. Vai que um dia eu preciso sair, viajar, acontecer alguma coisa, mas eu não pensava que pudesse ser algo negativo, algo ruim. Então, elas seguraram na costela, ela, a Gabriele também, que trabalha com estética lá no estúdio. Elas duas tiveram muita força e coragem pra continuar. Fala um pouquinho do seu... tem os comentários. Eliana... Minha tia, mãe, que me criou. Parabéns, Carol. Essa daí já... Esse orgulho. A tia te ama muito, Eliana Fernandes, sua prima. Minha cliente também, ó. Seu exemplo de superação, Deus abençoe sua carreira. Ó, amo um cafezinho, viu? Camila Emily é uma excelente profissional. Todos os meus atendimentos com ela foram super acolhidos, muito atenciosos. Valéria Oliveira, Deus tem algo muito especial com essa princesa. Já falei, tudo que ela toca vira ouro. Deus abençoe vocês. Gabriele Souza, estamos ligadinhos em você aqui, Carol. Certeza. Natália Freitas, de novo, desde o primeiro contato com a Carol, tive a certeza que é uma mulher de luz. Amém. Ninguém consegue apagar o brilho dela. Muitas pessoas falam isso. Luciane também, Elisângela Medeiros. Você é uma águia, Carol, aí, ó. Estrategista. Saudade, mãe. Que Deus continue Elisângela, te dando essa força e abençoando cada passo que você der. Eu trabalhei com ela também. É? Eu trabalhei com ela. Gente muito boa, ela. Ingrid Oliveira, isso aí, Carol. Força total. Isabelle Alves, aí é. Oi, a Ingrid. Isa, aí, a Isa e a Ingrid. A Ingrid, se for a Ingrid que eu tô pensando, isso aí, Carol, força total. Ela foi minha gerente de CLT. Ela tava comigo, eu trabalhei com ela, na verdade, eu estava com ela, que ela trabalhava lá no Mercadão dos Óculos, né? Que era a empresa da ótica que eu trabalhava. E ela sempre me deu muita força também. E é muito bacana você receber, né, um comentário de quem acompanha a sua história. Sim, desde né, a sua trajetória. Isso daí. De CLT e agora empreendedora. Isso daí. E aí, você esperava essas mensagens de tanto carinho? Não esperava isso tudo, não. Na verdade, eu esperava um pouco, mas saber de uma forma assim, né, o pessoal... E é muito bacana, né, você saber que todo o seu trabalho, tudo que você tá passando e suportando, claro, que Deus te sustentando nesse processo, que vale a pena continuar. Vale a pena viver esse propósito aí de Deus. Foi o que eu falei, tinha um lado bom do caos. E é isso. Sempre vai ter. Isabela Pinheiro, pra frente, sempre, Carol. Deus abençoe sempre. Amém. Amém. Tem mais comentário? Daiane Santos, te desejo muito sucesso sempre. Obrigada. Tem mais comentários? Acabou? Fala um pouquinho sobre seu Instagram, o seu @ do seu Instagram. Então, o meu Instagram que tá, né, pro pessoal entrar em contato é Carol Neis Academy. Lá tem um link pra pessoa entrar em contato com a gente, né? E também tirar dúvidas de curso online. Lá tem o link que tem o WhatsApp? Tem o WhatsApp, tem tudo certinho. O nosso atendimento é personalizado pra gente conversar antes, a pessoa entender, né? Como é que é antes de agendar, ou ela tirar uma dúvida, eu prezo muito disso. E aí, meu Instagram é esse. É pelo Instagram mesmo, o pessoal consegue ver o meu serviço e o das meninas com a gente. Consegue ver e acessar. Então, você que quer ir saber um pouquinho mais sobre o novo curso da Carol, o novo curso da Carol que ela vai estar aí lançando, ela está recomeçando, retornando aos seus atendimentos. Então, você entra lá no Instagram, tem o link de atendimento, vai cair lá direto no WhatsApp delas, tá bom? Lá tem, Carol, tem o seu atendimento e o das meninas. E aí, conta um pouquinho. Aí a Isa trabalha com a esmaltação normal e tem isso. E tem a estética, né? Que é as meninas, a Gabriele é responsável, Gabriele Souza. E ela faz facial, ela faz design, né? Da sobrancelha. Ela tá fazendo a faculdade dela, então eu creio que em breve ela também vai evoluir bastante na estética.
vai ser uma pessoa que vai voar. E a Isa também. A Isa já tá fazendo, como ela fez o curso comigo, ela já tá fazendo os serviços de gel também. Entendeu? Então, você aí, que também, além do alongamento de gel, lá no espaço da Carol, também tem todos esses outros serviços. Tem. E tem um cafezinho gostoso que vocês amam. Cappuccino. O cappuccino. Tem um café e tem um cappuccino. Eu amo cappuccino. E aquela torradinha. Isso daí? Já comeram, gente, a torradinha da Carol? Gostosa. A gente vai colocar aqui o Instagram dela pra vocês. Frase. Uhum. Nosso podcast hoje, ele fala de recomeço, a superação dessa profissional, essa jovem profissional de 22 anos e já vem passando por todo esse processo. E tá aí o Instagram da Carol, gente. Sim. Lá vocês vão conseguir acessar o link de agendamento, tanto para a Carol e também para as meninas que atendem lá com ela também. Vocês conseguem ver também alguns serviços, né? Algumas unhas. Sim, consegue. Lá tem minha trajetória, tem o link das coisas do estúdio para o pessoal se inspirar, que eu sei que muita gente ama, para ter esse cuidado, né? Porque não custa nada eu postar isso. Eu gosto, né, de mostrar para as pessoas o que ela pode usar também de legal. E me inspiro nas pessoas, eu também me espelho muito em você, com a sua força de sua mulher empreendedora, guerreira, mãe. Então, assim, tipo, é bom a gente ter, né, esses destaquezinhos, até programado aí para poder o nosso marketing, para as pessoas terem uma ideia. E aí tem tudo, tem atendimento, vocês conseguem ver ali no meu perfil todos os resultados, não só de antes e depois, acabamento, meu dia a dia. Eu pretendo melhorar isso também, mas no momento é isso aí. E aí, mesmo depois de tudo que você viveu, todo esse processo, você não desistiu da sua profissão. Não. Então, isso é muito bonito, porque não é qualquer um que consegue tá colocando a sua cara para bater, para poder recomeçar, estar preparada para todos os julgamentos, porque os julgamentos vêm, os julgamentos existem. Então, você tá aí preparada para o seu recomeço, para viver aí da sua profissão e não só isso, melhorar mais e mais a cada dia. Eu quero que você deixe uma palavra nessa questão do seu... Agora que você vai começar de novo seus atendimentos, seus agendamentos, que fica todo mundo esperando ali a segunda-feira. A segunda-feira dos agendamentos. Toda segunda a agenda abre, né? Pessoal, então, deixar esse momento para você falar sobre isso também. Se vai continuar dessa maneira, sim, porque... Vai. Eu gosto do atendimento semanal, o agendamento, né? Para as meninas que querem saber, o agendamento lá do estúdio fica semanal, não é mensal, até porque é mais organizado, né? Pra gente poder, as pessoas que não podem durante o mês, né? O percorrer dos dias, às vezes tem que desmarcar em cima da hora, e isso é até uma indicação para você que também trabalha. Eu sei que muita gente se dá bem, né? Com atendimento mensal, o agendamento, no caso. Mas o semanal, ele é mais estratégico. Você consegue captar o máximo de pessoas. Então, a nossa estratégia semanal é melhor. Eu acho melhor. A gente tem a prova disso. A gente tem o nosso resultado, a nossa agenda lotada. Então, é isso. Entendeu? E eu queria deixar uma frase, assim, motivadora para vocês que estão agora me escutando, né? Que foi o que eu falei. O sucesso, ele não está no DNA. Ele está no nosso esforço. Então, seja apaixonado pelo que você faz, pelo que você planeja para sua vida, né, para sua evolução profissional, porque com isso você consegue alcançar bons resultados e garantir o seu sucesso. Por que de eu ter conseguido ter um resultado em tão pouco tempo? Então, a resposta é essa. É o esforço, é o estudo que você tem que ter e ter paixão pelo que você faz, amar o seu serviço, entendeu? Não só o serviço, também o atender, né? Aquela humanidade ali. Tem que ter aquela conexão com a cliente, porque se não tiver,
você não vai conseguir evoluir no atendimento. Então, você vai ter que procurar outra coisa. Entendeu? É isso. Eu quero te agradecer, Carol, por você ter vindo, pela sua participação. Desejo o seu recomeço, tá? Que Deus está na frente de tudo. Você vai ter um ótimo recomeço, eu tenho certeza, como eu falei, no propósito. E também agradecer a todos vocês por estarem aqui com a gente, acompanhando esse podcast de hoje, que é um momento muito marcante. E também para vocês também ficarem ligadinhos e se inscreverem lá no canal. Sim. Para o nosso próximo podcast. Se inscreve aí, pessoal, para a gente acompanhar esse papo estético. Tem mais comentários. Karen Nascimento, Cristina Félix, Deus é maravilhoso, gratidão a todas as orações que foi feita por você. Sim, pessoas que me apoiaram. Que eu acredito obrigada. Que tenha... Sim, eu tive essas boas energias, então eu sou muito grata a vocês, tá, pessoal? Que conseguiram ter esse cuidado, é muito importante, porque isso ajuda a gente pra caramba. Karen Nascimento, arrasa demais, amo. A Márcia Leão, minha confidente, te amo. Deus te abençoe com Beijo. toda sorte, bênção. Ana Beatriz, que é uma pessoa maravilhosa, minha amo o seu estúdio, também. Que Deus abençoe cada dia mais. Laís Margarida, Rosimério, a verdadeira fênix, essa menina. É tia também, tia Antônio Bento, desde sempre eu sabia que você venceria, amiga, parabéns. Márcia Leão de novo, te amo. Ó. Eu amo ela que me deu a força pra evoluir em relação a Deus. Eu vou chorar, eu tô emocionada. Gente, ela é uma pessoa, assim, que eu gosto muito dela, né? Eu acho que ela nem tem ideia do tanto que eu poderia demonstrar esse carinho. Eu fiquei mais emocionada do que falar da minha família. Quando a gente tem Deus, a gente consegue alcançar a tudo, gente, entendeu? Você tem que ter tem que ter um posicionamento, um cuidado, tanto psicológico, e é bom a gente ter uma religião. Sim, então, com a Márcia certeza. Leão, ela foi a pessoa que cuidou de mim, assim, mentalmente. Espiritualmente, que eu tive um cuidado muito grande por ela, que ela cuidou de mim, na verdade. Eu tive o curso 30 Semanas da Vinde, a igreja onde minha sogra vai. Então, eu conheci ela lá. E eu sempre tive um carinho muito grande. Ela, por mulher, já, né, ser mãe, ter todo o cuidado dela lá na igreja também. E você vê que era a pessoa que tinha que me apoiar, ser minha confidente pro resto da vida. Que Deus colocou ali, né, pra poder conseguir te orientar. Valéria Oliveira, amei, vocês estão de parabéns. Essa dupla de peso. Deus as abençoe. Obrigada, Valéria. E continue sendo o maior condutor da vida e da carreira de vocês. Mel Silva, que essa nova fase seja de mais sucesso. Você é maravilhosa. Márcia Leão de novo. Beijo, Melzinha. Carol, menino de ouro. Ela é a madrinha do meu noivo e minha madrinha também. A dele é também minha. Muito obrigada pelos comentários, pela interação de vocês aqui conosco. Muito obrigada mesmo. É nosso segundo podcast. Tenho certeza que cada dia eu vou estar me esforçando mais. Acreditem, poderosos, eu vou me esforçar mais a cada dia para trazer um posicionamento melhor para vocês. Eu tô, claro, nervosa, porque é o nosso segundo podcast, mas o próximo, que já está tudo programadinho, vou estar divulgando para vocês durante essa semana agora que vem. Para vocês estarem ligadinhos aqui conosco, a cada dia melhorando mais e mais, para trazer mais assuntos sobre a estética, sobre a beleza e sobre saúde. E se vocês querem sobre algum assunto específico, vocês podem também estar comentando aqui nos comentários ou lá no meu Instagram também, para eu conseguir estar trazendo um profissional dessa área que você tem mais curiosidade, mais dificuldade, tá bom? Eu estou aqui aberta para sugestões. A clínica. A gente vai colocar aqui o Instagram da clínica. E eu já estou ansiosa para esse próximo podcast. Mas vocês deixam aí nos comentários
pode falar comigo diretamente. Sim. O assunto, porque, igual hoje, nós falamos sobre unhas e muitas pessoas têm muitas dificuldades, muitas curiosidades. Sim, evolução, também, né? Também sobre a questão desse início. O que eu posso fazer? Sim. Qual área? Porque, igual você, quando você começou, você tinha dúvida para onde você direcionar. Você queria essa área da beleza, mas você estava em dúvida. Sim. Então, muitas jovens hoje, elas certo. Também podem estar em dúvidas. E também sobre saúde. Sim. Aqui está o Instagram, lá da clínica. Nós, lá na clínica, também, como a Carol, a gente preserva muito essa questão do diferencial, do atendimento e também, gente, da humanização. Quem me conhece sabe que eu gosto desse trabalho mais humanizado, desse trabalho mais acolhedor. Porque hoje nós precisamos disso, nós precisamos de atenção, de carinho, e eu prezo muito isso. Então, vocês também podem estar indo lá na clínica, curtindo, seguindo a gente. A gente está cada dia melhorando mais também nosso perfil do Instagram. E nós estamos... Sigam a Elaine, meninas. Você que quer participar da Lipo Sem Corte, que eu acho que é o diferencial seu. Vou falar disso agora. Coisa linda, cada resultado maravilhoso. Vou falar disso agora, porque, gente, esse mês, como eu falei no início do mês, é um mês diferenciado. Por que é um mês diferenciado? Além de ter tido o Dia das Mães, é o mês do meu aniversário. Está chegando. Coisa linda. Sexta-feira que vem é o dia do meu aniversário, dia 23 de maio. E eu preparei uma grande oferta, porque eu sei que vocês estavam com saudades do dia da Lipo Sem Corte. Porque já tem um tempinho que eu não posto. Por quê? Porque nós conseguimos comprar o aparelho que eu utilizo para fazer a Lipo Sem Corte. Então, agora o aparelho, gente, é nosso. Maravilhoso. O aparelho agora da criolipólise. É igual UPA, atendimento clínico. 24 horas por 48 vai ter Lipo Sem Corte. E são 8 placas, um grande diferencial, com borda infinita, a gente consegue pegar mais áreas e não trabalhar só a gordura, como também a flacidez. Então, para quem tava com saudade da Lipo Sem Corte, vamos ter dia 22 de maio. Gente, 100 horas para acabar, tá? Dia 22 vai ser aquele dia que vocês gostam, 100 horas para acabar, vários clientes, vários atendimentos, vou estar ali postando tudinho para vocês e todos os resultados. E vocês já conseguem ter um resultado já imediato. A cada dia vai melhorando mais e mais. Então, aguardo vocês. Tem também lá no Instagram o link de agendamento. Nós estamos com um novo número, novo telefone. Então, vocês clicam lá e só agendar. Dia 22 de maio, a gente ainda tem 5 vagas. Aguardo vocês, hein? Então, quero aqui agradecer mais uma vez, aproveitar a oportunidade, falar em relação ao recomeço. Nesta segunda-feira, eu vou estar realizando o meu primeiro culto de ação de graças. Vai ser lá na clínica. Nesta segunda-feira, vai ser nosso primeiro culto de ação de graças. Vai ser às 7 horas lá na clínica e eu não vou fazer apenas para mim e para minha família. Está aberto a todos vocês que me acompanham. Eu também estou fazendo nesse mês 2 anos de atendimento em Aus. Eu tenho 12 anos de profissão. A gente tem o mesmo tempo mas aqui, eu né? tenho 2 anos de atendimento em Aus, então eu não poderia deixar de agradecer, primeiramente a Deus, e também abrir esse dia para vocês. Então, eu espero todos os meus clientes, meus futuros clientes também. Eu vou estar esperando vocês nesta segunda-feira para o meu primeiro culto de ação de graças. E eu vou estar lá. E para você que não puder estar indo devido ao trabalho, eu vou estar fazendo a nossa segunda live e vai estar lá ao vivo para vocês o nosso culto de ação de graças. Mais uma vez, muito obrigada e o próximo podcast. Nossa, a gente falou muito.